Olá, está começando o programa Motivação e Inovação. E no programa de hoje nós vamos falar um pouco sobre psicologia, acompanhamento terapêutico, como é que funciona, que as pessoas em casa normalmente não sabem, né? Que existe um psicólogo que pode ir até na casa da pessoa, fazer um acompanhamento, a pessoa não precisa ir no set terapêutico, lá fazer terapia, então é bem diferente, bem bacana. Hoje nós vamos conversar sobre isso e eu convidei a psicóloga Laidiara Schneider, é isso? Isso. Seja bem-vinda ao programa, muito obrigada. bom ter aqui, que bom que tu aceitou o convite, muito legal. Vamos bater um papo um pouquinho Prazer. sobre isso, né? Para tirar essa dúvida das pessoas em casa, como é que funciona o acompanhamento terapêutico, né? Claro. Legal. Mas primeiro eu quero te perguntar, como é que tu escolheu ser psicóloga? Como é que tu caiu nesse campo da psicologia? Então, lá na adolescência... Quer puxar um pouquinho a tua cadeira para frente? Só um pouquinho. Aí, obrigada. Ótimo. Na adolescência, a gente começa a pensar, né? O que a gente vai escolher de profissão? Normalmente é assim, né? Então, eu ficava pensando que eu gostava muito de me relacionar com as pessoas, mas isso não era o suficiente, porque tem várias profissões. Aí podia ser vendedora, podia ser outra coisa, né? Mas eu comecei a me interessar pela psicologia pensando, eu entendia que... Eu acreditava que eu entendia bem as pessoas, então foi meio por esse caminho. Claro que quando eu entrei no curso, eu vi assim, ó, existem inúmeras possibilidades para ser psicólogo, não exatamente só a clínica, mas eu já desde o começo eu me imaginava assim, atendendo um paciente no consultório, na clínica. Então foi... Aí olhei as grades curriculares das universidades e por aí foi pesquisando. vai se identificando, fechou? Então acho que é isso. Legal. Normalmente as pessoas pensam assim, né? Tem um amigo lá, uma amiga que conversa bastante, sabe ouvir e tal. Aí as pessoas falam assim, né? Pô, tu poderia ser psicólogo ou psicóloga, né? As pessoas falam isso, né? Sim. E aí quando cai lá no curso, como tu falou, né? Caiu lá no curso lá, é totalmente diferente, Exatamente. né? Outra coisa, as pessoas vão decidir ser psicólogos porque querem se autoconhecer também, não é por aí. Resolver problemas internos, né? Não é por aí. Se a pessoa quer fazer isso, a indicação é que ela faça uma psicoterapia. Isso aí, verdade. Não o curso. Verdade. Ela vai ter que aprender várias coisas que às vezes não é do interesse dela. Tu é de Floripa mesmo? Não, eu sou do Rio Grande do Sul. Tu é gaúcha, mas não tem sotaque, né? Perdeu já? Já, fazem 11 anos aqui. Faz tempo. Legal. Tá morando na ilha, gostou da ilha e resolveu ficar. Gostei, eu vinha fazer vestibular algumas vezes, eu gostei daqui. Que bom. Tinha uma pessoa que eu conhecia aqui, uma prima, vamos dizer, uns familiares. E aí eu passei aqui e vim estudar. Legal. Qual é a tua linha? Qual é a linha que tu segue? A minha orientação é psicanalítica. Psicanálise. Freud mesmo, puro Freud. Isso. Legal. E como é que tu escolheu essa coisa de acompanhamento terapêutico? Como é que é isso? Explica um pouquinho, as pessoas não devem entender, porque muita gente, né, hoje em dia até ouve, quem vai para o psicólogo é louco, né? Tem esse mito ainda no senso comum. Imagina falar sobre acompanhamento terapêutico. Como é que é o acompanhamento terapêutico? O acompanhamento terapêutico. Isso, como é que ele funciona? Essa modalidade fora do consultório? Isso, fora do consultório. Tá. Então, assim, porque existem algumas modalidades de atendimento, só para as pessoas elas entenderem. A psicoterapia individual, a psicoterapia de casal, a análise. Entre elas tem mais uma que é o acompanhamento terapêutico. Certo. Que é uma modalidade, uma intervenção clínica que o psicólogo realiza com o paciente fora do espaço do setting, como a gente chama, do consultório. Bem diferente, né? Eu também não conhecia, a gente não costuma estudar isso na universidade. Não tem essa cadeira. Então, assim, eu comecei a realizar porque eu fiz estágio com psiquiatras. Então, daí ali eu tive despertou para isso. Então, assim, esse trabalho, ele pode ser realizado nos possíveis espaços É isso que eu ia te perguntar, onde? Físicos, qualquer lugar? Ou espaços sociais, dependendo de onde está inserida a dificuldade do paciente. Entendi. Tá? Então, tem alguma diferença entre os pacientes que vão para a psicoterapia e os pacientes do acompanhamento terapêutico? Certo. Porque não é qualquer pessoa, vamos imaginar assim, tu vai dizer... Tá, mas o que um psicólogo vai estar acompanhando um paciente? No trabalho dele, por exemplo. Isso. Eu pensei logo nisso, no trabalho dele. Isso, porque geralmente assim, quem
aquele paciente que precisa do acompanhamento terapêutico fora do consultório é um paciente que tem uma estrutura psíquica mais fragilizada, tá? Então, é uma pessoa, assim, que ela está sofrendo de esquizofrenia, por exemplo. Ah, tá. Então, é uma coisa mais grave que ele vai ter esse acompanhamento. Uma pessoa que sofre de pânico, uma pessoa que até possa estar depressiva, só que, assim, num nível, o sofrimento dela já atingiu um grau que impossibilite ela, naquele momento, ela pelo menos se sente impossibilitada de ter uma autonomia, tá? De fazer as atividades do cotidiano. Então, são pessoas que pararam os estudos, tá? Pararam os estudos, não conseguem mais trabalhar. É num nível mais... a vida deles, ela fica muito mais difícil, tá? É um sofrimento psíquico mais grave. Entendi. Tá? Elas não conseguem, nesse momento em que elas estão, ir no consultório e pensar, né? Porque quando a gente pensa numa psicoterapia... eu vou buscar um psicólogo, então a gente imagina uma psicoterapia. Bom, eu vou lá porque eu estou passando por um momento muito difícil na minha vida, estou precisando buscar ajuda. Então, a pessoa vai lá, começa, pessoas como nós, né? Vai lá, começa a pensar sobre o que está acontecendo. Isso, é bem assim mesmo. Por que será que eu me vejo nessa situação, precisando me sentir desse jeito, com taquicardia, sudorese? Vamos pensar uma pessoa que sofre de pânico, por exemplo. Então, essa pessoa, ela às vezes consegue ir no consultório, mas quando já atingiu um nível que ela não consegue, puxa, eu não vou hoje ir na reunião da escola do nosso filho, porque vai que eu comece a me sentir assim lá, com aquelas pessoas. Não, é melhor eu vou ficar em casa. Ela se isola mesmo? Se isola. Então, são para pessoas que acabam se afastando muito do meio social. E tu tem pacientes assim? Tenho. Esses daí acompanha fora do consultório. E aí o encontro é uma vez por semana? Não tem dias, não tem horários? Como é que funciona? Não, tem uma regra, tem contratos combinados que a gente faz. Como é feito no consultório? Como é feito no consultório. A escuta é a mesma, tem uma frequência, os combinados são os mesmos. O que difere é essa questão do setting. Porque às vezes o paciente, vamos dar um exemplo assim, um paciente que sofre de esquizofrenia, ele está no momento que ele está ouvindo vozes. Ele está ouvindo vozes e aquelas vozes, essas pessoas, elas sentem se sentem perseguidos, tá? Então essas vozes dizem que ela vai morrer. E ela acredita nisso, para ela é uma verdade, é um delírio, real para ele. Claro. Então, não importa onde que ela vá, ela fica ouvindo que ela vai morrer. Ela não sai de casa, tá? Claro que assim, tanto essa pessoa quanto a outra são sofrimentos diferentes, mas que as duas caminham por uma via que é assim, do isolamento, de um isolamento muito grande, de um afastamento social muito grande, de uma perda de autonomia muito grande. Então, nesse sentido que o psicólogo ele vai servir de suporte, ele vai servir como modelo para aquela pessoa, modelo de identificação para o paciente que sofre de esquizofrenia, por exemplo. Ele parou os estudos, ele parou a rotina dele total, ele depende muito da família. Então, mas normalmente a família que te procura, como é que é esse contato? Ou é indicação de algum médico? Isso, normalmente a família percebe, a pessoa percebe quando alguma coisa mais grave acontece. Tá? Ou um surto, por exemplo, psicótico. Então, aí a família ela busca, o que as famílias geralmente costumam pensar? Eu acho que precisa ter algum médico, uma intervenção, algum medicamento. Então, ela busca o psiquiatra, e o psiquiatra vai fazer o diagnóstico dele. Aí ele vai pensar, puxa, eu acho que o que ajudaria ele, além do tratamento medicamentoso, seria um acompanhamento, ou uma psicoterapia, ou um acompanhamento terapêutico. Então, é dessa forma que o paciente ele busca, e a família. Daí, nós, ali já com o paciente, que fizemos a nossa avaliação daí para ver qual que é a indicação, o que é que esse paciente ele precisa naquele momento. Entendi. E a família também passa por esse processo de acompanhamento? Ou só o paciente em si? É o paciente. A família ela recebe uma orientação, porque a gente precisa entender, enquanto psicólogos, que está recebendo o paciente, vai trabalhar com ele, mas a família ela está no mesmo barco. Se envolve também. Então, se envolve, a família também ela fica muito sobrecarregada. Porque o apoio da família é importante nessa hora, né? É muito importante. Então, é fundamental o psicólogo, ele poder orientar aquela família, olha,
ele está sofrendo com um delírio que ele acredita, por exemplo, vamos usar esse exemplo. Isso. Então, não adianta dizer, olha, não é verdade, não é? Sim. Olha, tu não morreu ainda, olha só. Ou, isso é coisa da tua cabeça. Muitos poderiam dizer assim, que é algum espírito, alguma coisa de outro, né? Claro, Então, claro. pode entender assim, né? O senso Pode, comum pode entender assim, pode. né? As pessoas em si, né? Pode. Qualquer um poderia entender Claro. assim. E aí, uma intervenção de um psicólogo para dizer, Claro. olha, aqui tem que funcionar assim ou assim, ajuda Claro, bastante, né? Sim. A gente poder estar ali naquela função de poder Sim, orientar, poder sim. dizer, olha, quem sabe, é uma função, é uma estratégia clínica, porque às vezes o pai e a mãe, eles ficam meio desconfiados. Puxa, mas tu está acreditando Verdade. nisso que o meu filho está te dizendo? Verdade. Ele saiu da realidade, tu está acreditando? Sim, sim. Não é isso, tem uma diferença entre dar uma voz de verdade, dar uma credibilidade para aquilo que o paciente está sentindo. Eu vou morrer. Ai, mas e como é que é isso? Como é que tu sente? O que é que tu acredita que isso está acontecendo? Por quê? Dá uma voz para aquilo que ele está dizendo. É diferente de acreditar e entrar naquilo que tem a família. Naquela e fantasia poder orientar dele. a família também, para poder dizer, ok, Sim, tá, sim. mas a gente está aqui, sabe? Para dar E o teu trabalho dentro do consultório, aí é como se fosse a terapia normal mesmo. Sim, a atendimento normal. psicoterapia de orientação analítica. Normal. Aí tu usa a psicanálise, como tu falou, Sim, né? Para tratar qualquer tipo de depressão, fobia, medo. O sofrimento que for aparecer. Qualquer um que apareça. Porque não... Claro que nós vamos intervir de formas diferentes, a gente vai ter um entendimento, vai ser outro cada olhar, paciente é um, né? Não adianta às vezes a gente ficar fechando num diagnóstico, pacientes que não, botar numa de caixinha não depressão adianta. são assim, não. né? Cada sujeito Normalmente assim, né? Aparece com uma demanda, né? Aliás, uma queixa, e aí depois a demanda é outra, né? É claro. Normalmente é assim, né? Normalmente é assim. A pessoa busca porque está, por algo ali está na passando por um emergência. momento difícil e tal. Mas aí a gente vai olhando um pouquinho mais, vai abrindo um pouquinho o leque, vai se aprofundando naquilo que é daquilo que ele vem trazendo e a gente vai descobrindo outras coisas, né? Outras questões. Tu acha que as pessoas ainda têm muito medo do psicólogo? Acha que o psicólogo tem lá? Muita gente, eu já ouvi falar isso, tá? O psicólogo, ele lê a mente das pessoas, ele tem bola de cristal, e as pessoas acham isso mesmo. E criam um medo, né? Normalmente criam um medo. Sim. Tu acha que as pessoas ainda têm esse medo, esse tabu de medo do psicólogo? Sim. Tem, né? Assim, na minha experiência, eu percebo que tem diminuído. Tu acha que tem diminuído? Eu acredito. E para deixar claro para as pessoas em casa que não tem bola de cristal, ninguém lê mente de ninguém. Se o paciente não falar, né, não expressar o que ele está sentindo, não tem como saber. Não. Né? Não. É bem assim. Não. Se ele ficar em silêncio durante 1 hora em alguma coisa que tu for atender ele, 1h20 ou 1 hora, ou 50 minutos, não vai saber, não vai conseguir. Não, a gente vai conseguir ajudá-lo a partir daquilo da que ele fala vem trazendo dele, pra gente. Ou até mesmo quando ele não consegue falar, o silêncio dele também diz muito. Também diz muita coisa. Então, essa é a nossa escuta, que ela é uma escuta diferenciada, às vezes de um desabafo com um amigo, né? Mas pensando então nisso que tu falavas, do medo, né, do psicólogo, né? Sabe o que eu tenho percebido é que as pessoas têm ido buscar o psicólogo agora pelo WhatsApp. Muito. Então, eu tenho entendido isso, não sei, até isso abre uma conversa com os outros colegas também, mas assim, eu tenho percebido que é já por conta de como é difícil num momento de sofrimento, olho no olho, poder entrar em contato com uma pessoa, às vezes admitir que tu estás precisando de ajuda, ou envolvem muitos medos, muitos fantasmas que são daquela pessoa, mas que no momento que ele se encoraja e ele vê que não é nada disso. Ele vê que tu tá ali, tu é uma pessoa normal, como qualquer outra, que está vivenciando uma situação difícil, e a gente vai olhar para isso, ver o que é. Eu acho assim, né, que toda ferramenta ela deve ser usada para algum benefício, né? Claro. Se o paciente está querendo usar o WhatsApp ou o e-mail ou alguma ferramenta da internet, eu anoto uma coisa: quando a gente escreve e não está olho no olho da pessoa, tu te expressa muito melhor quando tu escreve, porque aí tu fala sem medo, sem pudor,
do que aqui, ó. Quando tu tá aqui, tu Ou- te amarra mais. Ou não, ou ao contrário. Ela cuida o que vai escrever. Isso, também tem isso. Para mostrar uma frase bonita para o psicólogo. Isso, também, organizada, também. Mas eu né? acho que deve usar os dois canais, sabe? Claro, claro, sim. Ó, pode usar, Sim, mas sim. o presencial não pode largar a mão. Claro. Entendeu? Porque diferente. são duas ferramentas totalmente diferentes, Claro. mas eu acho que muita gente, ela se declara mais quando escreve. Muita gente expressa muita raiva quando escreve, ela se expõe, eu acho, né? Minha opinião, minha visão, essa é minha visão, tá? Não é nada científico, é minha visão. Sim. Eu noto que as pessoas se expressam mais quando elas escrevem. Ali no texto, estão Mas escondidas. isso é interessante, porque olha só, o que eu percebo já é o inverso. O inverso, ó, O quer ver? inverso. Aham. Isso que é legal, né, do claro, ser humano, né? A claro. subjetividade de cada um, né? Claro, Isso que é legal. claro. Isso que é legal. Né? Porque o que eu vou percebendo é assim, que a pessoa ela vai muito preocupada até já com isso, que Sim. olhar que ele vai ter sobre mim, né? Ou às vezes vão endeusando aquela pessoa Muito, que não é uma muito, pessoa como muito. outra, claro que estuda e está lá, Sim, entende, sim. para poder te ajudar. Mas quando vão chegando, escrevem lá um texto bonito, tarará, com todo com cuidado, claro. e daí quando chegam, É outra coisa. mas acaba sendo positivo, muito Sim, positivo essa. claro. Dá para juntar as duas informações, claro. né? O que tu acha desse pessoal que vai lá na internet? Porque hoje em dia tudo é Google e internet, né? A gente está falando de internet, vamos pegar Sim. o gancho. Aham. Vai lá, acha que está com depressão, acha que está sentindo alguma coisa e vai lá, pesquisa no Google. Esse remédio aqui está sendo bem vendido, ele é para depressão, lê algum artigo lá e compra o remédio, consegue comprar, porque hoje em dia, né, tu consegue comprar tudo na farmácia, não deveria conseguir, mas consegue, e que toma o remédio. Que nem perigoso isso, né? É perigoso, né? Porque a gente está lidando com vidas, com a saúde Sim, de cada um. sim. Né? E claro, no Google vai aparecer uma série Milhares de de coisas. coisas, claro. É uma ferramenta muito boa se for utilizada de forma, Sim, correta. né? Sim. Ou muito, porque ali tu vai encontrar vários diagonais. Eu estou com uma dor no meu pé. Isso. Vai aparecer Vai. vários nomes Vai. para dizer o que é isso que eu estou Isso. sentindo no meu pé e vários Isso. remédios também. Sim. Então, assim, é muito complicado porque é necessário e é muito interessante porque as pessoas sabem disso, mas não são todas Não, que fazem isso. todo mundo quer o imediato, né? É mais fácil eu resolver ali, pegar o nome e comprar na farmácia, do que eu ainda consultar com o Que às médico. vezes a volta pode ser muito maior. Isso. O que... Só que o barato custa caro, né? Exato. O barato custa caro. Porque se você precisa de uma... acredita que precisa de uma medicação, Sim. busque. Sim. Né? Busque um médico, busque uma orientação de quem sabe. Bem isso. Vamos falar um pouquinho de onde é que é o teu consultório, onde é que tu atende, como é que é o teu contato lá, porque se as pessoas se interessaram em casa, poxa, eu queria saber como é que funciona esse trabalho dela e tal. Tá. Como é que elas te acham? Vou pedir até para o Jordi colocar na tela ali o teu contato. Tá. Então, Mário, eu atendo em 2 locais. 2 locais. Tá? Continente e Centro. Ótimo. Aqui no Continente é no edifício Orlando Queires, o consultório, tá? Na Vitor Meirelles, na rua Vitor Meirelles, Sim. ali atrás do Centro Comercial de Campinas. E lá no centro é na Avenida Rio Branco, no Planel Tower. Ótimo. Tá? Tem o telefone para contato, até está na tela já, o Tá Jordi na tela? colocou lá. Ó. Tá bem. Então, o telefone, aí as pessoas podem te ligar, Claro, marcar a primeira podem. consulta, né, Sim, trocar uma ideia e sim. tal. Perfeito. Acho que está precisando, vamos ver o que está acontecendo. Até esse acompanhamento que eu acho muito interessante. Muito interessante, muito legal. E eu tenho uma ideia assim, de difundir mais aqui Claro, na região tem. esse trabalho, porque ele é muito importante. Sim. Tá? Inclusive, eu vou começar agora a fazer um grupo com uma colega que psiquiatra, legal. Bianca Schwab, um grupo para pacientes que tenham esquizofrenia. Os pacientes podem participar? Então, às vezes a pessoa em casa... Porque uma dificuldade que eu vejo de muitos anos, assim, é isso. Legal. Uma queixa que é igual para todos, é Sim. assim, olha, eles se sentem muito sozinhos e com muita dificuldade E de aí fazer vai ter a amizades, troca, né? trocas. Afinidades, né? Porque aí eles vão falar a mesma linguagem, né? Legal isso, bacana. Muito Obrigado bom. pela presença. Obrigada quero agradecer, também, Mário. adorei o papo, Obrigada, muito também bom. Quando fala em gostei. psicologia, né? É apaixonante, né? Psicologia, né? Muito bom, gosto muito. Obrigado. Também estou estudando. Né? Sim, com certeza, no final do curso. Claro, com certeza. Obrigado pela presença. Tá joia. Obrigada, Mário. Valeu. O programa Motivação e Inovação vai ficando por aqui. Até a próxima.
Música